Uma vez Jesus falou assim para os discípulos dele, que estavam sempre com ele: ó, eu estou jogando vocês, estou colocando vocês no meio de lobos, como ovelhas no meio de lobos. Então se liga, fica ligeiro, fica esperto. Vocês têm que ser ligeiro como serpente, prudente como serpente, mas simples como uma pomba. Inocente muitas vezes, né? Ignorante, entre aspas. A virtude inesperada da ignorância. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que a ignorância, que é um termo pejorativo, que às vezes é um insulto, pode ter alguma virtude? Quem que gosta de ser chamado de ignorante? Né? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Que a ignorância pode ser a capacidade, muitas vezes, uma coisa boa. A capacidade de não dar ouvido às vozes externas, aos ruídos destrutivos que todo dia batem na nossa porta e querem nos corromper, né? Celularzinho, mensagenzinha, videozinho. Ignorância é às vezes ter coragem para não saber, para não se envolver e não se conformar com o sistema de facilidades e futilidades que rege a nossa época, né? Que rege, que pode se fazer tudo, que faça o que você quiser, siga seu coração. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, que já há 2000 anos atrás ele falou assim, ó, nós nos julgando por sábios nos tornamos loucos, né? Então às vezes a gente acha que sabe tudo e fica paralisado, ao mesmo tempo indiferente às coisas e deixa tudo acontecer e consome informação e dá like para coisas que não tem valor algum e ouve lixo, a gente ouve muito lixo e não está nem aí para isso. Indiferente, vê morte na televisão, vê absurdo, vê desgraça, indiferença, né? O que realmente importa, né, o que é sugerido, né, é pensar nas coisas lá do alto. Isso é demonstrar sabedoria. Isso é o oposto da ignorância que esse mundo oferece para nós. Mas vamos falar um pouquinho dessa ignorância boa, que é uma virtude. Quem acha que sabe tudo, às vezes, fica cego, não é cego não, é cego para o óbvio que está à sua frente. A Bíblia, sempre ela nos mostra que existe um tipo de ignorância que não enfraquece a fé, pelo contrário, nos fortalece. É não se misturar, é não se conformar, é não procurar saber, é fugir das paixões da mocidade, é não estar emprestando meu ouvido, não estar emprestando a minha presença, o meu tempo para essas coisas. São virtudes que precisam caminhar juntas. Ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Eu não posso ser só ligeiro, ter aquela malícia de saber me desviar do mal, mas às vezes eu não preciso nem saber do mal. Eu não preciso me contaminar com o mal, nem com a aparência do mal. A prudência me dá discernimento para identificar o erro. A prudência. A simplicidade, a ignorância, entre aspas, me impede de desenvolver intimidade com o erro. Dá para entender? A simplicidade da pomba, a ignorância e a ingenuidade da pomba me impede de desenvolver intimidade com o erro. E a prudência da serpente me dá discernimento para identificar de longe que vai dar errado, vai dar ruim. Tem uma diferença entre saber que o mal existe e sentir a necessidade de conhecer o mal profundamente. Eu não preciso saber que colocar o dedo na tomada vai me dar choque. Eu não preciso saber que roubar, que matar é ruim, é um erro. Eu não preciso fazer isso para saber. Muita gente acredita que precisa experimentar tudo, assistir tudo, ouvir tudo e entender cada detalhe das obras da carne, das trevas, para não ser enganada. A gente está se misturando com os lobos. A gente se iguala a lobos vorazes de consumo. Me dá meu pecado, que é isso. Jesus ele nunca ensinou isso, quem tem que se misturar, quem tem que se adequar. Ele nos chamou para discernir o mal. Olhar que isso aqui vai dar errado. Discernir o mal. Não para me familiarizar ou para eu aderir a ele. Há conhecimentos, há informações que edificam, mas outros que apenas alimentam a curiosidade da carne, que me levam para caminhos que eu vou me dar mal. Tem coisas que é bom saber, que é lícito, mas tem coisas que não convém. É por isso que eu estou falando de uma ignorância que é saudável. Essa virtude que a gente está conversando hoje. Essa virtude da ignorância não é aquela que rejeita a verdade ou vive alienado da realidade, mas sim aquela que toma a decisão constante de não abrir espaço
para aquilo que contamina a mente e endurece o coração. Quanto mais eu alimento os meus olhos, os meus pensamentos com aquilo que Deus reprova, maior e mais risco eu corro de perder sensibilidade ao pecado. Quanto mais mal, mais mal. O que antes parecia tristeza se torna normal para mim. O que antes era vergonhoso, repulsivo, se torna entretenimento. Nós nos acostumamos. Aos poucos, nossa consciência deixa de reagir ao mal. Ser muito esperto é isso. Eu estou falando de uma ignorância que é boa, a virtude dessa ignorância que a gente está falando hoje, da simplicidade da pomba. Vê se é a pombinha, simples. É uma metáfora, uma figura de linguagem que demonstra no texto, com essa que reflete a pureza do coração. É conservar o olhar limpo em um mundo que tenta nos convencer que tudo deve ser conhecido, experimentado e consumido. Teu olhar, para onde estão seus olhos, estão voltados? Jó 31, acho que é 31, capítulo 31, versículo 1, Jó fala assim, fiz uma aliança com os meus olhos. Como é que eu vou pecar contra o meu Deus? Aliança com os olhos. E tudo isso acontecendo, Jesus não chamou para ser ingênuos apenas. Ele também fala da simplicidade da pomba, mas ele fala da perspicácia, da prudência da serpente, do discernimento. É aí que está essa figura de linguagem. O cristão não fecha os olhos para o pecado. Ele apenas não faz dele um objeto de fascínio. Eu não fico vidrado no pecado, não tenho que fazer igual. Mas eu fujo dele. Eu fujo do pecado porque eu não consigo resistir. Eu tenho que resistir ao diabo, mas fugir do pecado e não o contrário. Eu não tenho que fugir do diabo e resistir ao pecado. Né? Essa combinação de simplicidade mais prudência é cada vez mais rara. Porque muitos possuem discernimento, mas perderam simplicidade. E tem que haver combinação. Outros até têm certa inocência, mas não desenvolvem a sabedoria para identificar o erro, o engano, o pecado, que tenazmente nos assedia, pegajosamente está atrás da gente. Jesus, por outro lado, ele fala para a gente cultivar essas duas coisas, o meio termo, o bom termo, cultivar as duas coisas. Uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual é saber dizer, eu não preciso conhecer isso. Isso é ser prudente como serpente, simples como uma pomba. Eu não preciso conhecer isso. Eu não preciso conhecer o pecado. Nem toda porta deve ser aberta. Nem toda conversa merece atenção. Nem toda curiosidade precisa ser satisfeita. Essa ignorância, entre aspas, que a gente está falando hoje, é aquela que preserva a pureza da mente, que protege o coração e fortalece a nossa comunhão com Deus. Essa que é a ignorância, a virtude da ignorância. Né? Que o Senhor conceda a você, que o Senhor conceda a mim, que o Senhor conceda a nós discernimento para reconhecer o mal quando ele aparecer diante de nós, mas também nos dê simplicidade, para nunca termos prazer em conhecer esse mal, nunca sentir prazer em conhecer esse mal, além do necessário. Nós já temos muito mal dentro da gente. Não para aparecer, mas que Cristo apareça.